E se não fosse 500? Se fossem 5 mil? E se fossem 50 mil? Enfim, eu iria colocar 50 mil linhas aqui? Complicado, né? Fica difícil trabalhar desse jeito. Por isso que eu fiz isso aqui apenas para didaticamente apresentar como se cria e como se popula um vetor. Uma forma que eu posso fazer diretamente. Mas essa não é a prática. A prática é através de iterações. Então agora eu tenho uma repetição. Eu montei uma repetição. Essa repetição for já é bastante conhecida por vocês, essa sintaxe. Onde cada laço, cada volta, cada repetição corresponde a uma iteração do problema. Ok? Esse é o termo iteração. Então vamos povoar o vetor. Eu estou povoando o vetor. Eu coloquei uma formulazinha matemática aqui que deve estar confundindo um pouco de início. Eu vou tirar, depois eu vou colocá-la novamente. Vou iniciar apenas com o número 100. Vou executar esse programa. Vou fechar o console e vou executar esse programa. O que aconteceu? Ele rodou, ele fez essa repetição e para cada iteração ele executou essa linha. Então, na primeira iteração, vamos ver a condição desse for. For, variável i de índice, né, que lembra índice, poderia ser qualquer nome, mas eu botei i para lembrar índice. Então, a variável i está começando com o valor 0 e ela vai continuar aqui iterando até que essa condição seja falsa. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ela vai continuar na iteração. Não é? O for vai continuar com as iterações. A partir do momento que essa condição for falsa, o for vai parar e vai dar continuidade ao comando que tiver após o for. Ok? E que condição é essa? Eu quero que a variável i ela seja menor ou igual a 4. Por que isso? Porque eu tenho 5 elementos. Eu só tenho 5 elementos. Se eu só tenho 5 elementos, o primeiro é 0 e o último é 4. Então eu não posso tentar sequer acessar um elemento inexistente no vetor, senão o Java vai acusar um erro. Então o que acontece? Eu começo de 0 e vou até o último elemento. Ok? Então o último elemento não é 5, o último elemento é 4, porque o primeiro começou de 0. Então aqui eu tenho a condição de saída, né? A minha condição vai ser essa. Se isso aqui estourar, eu paro a repetição. Ok? Aqui é o nosso incremento, que eu vou de 1 em 1. A cada iteração, o i vai receber mais 1. Ok? Então, só dando uma relembrada no for. E dentro da iteração, eu tenho apenas esse comando. Né? Então, a minha iteração aqui dentro tem apenas esse comando. O que é que vai acontecer? Na primeira iteração, a variável i vai estar com 0. Então, o valor aqui dessa variável vai ser 0. E o que eu estou fazendo? Eu estou colocando o valor 100 dentro do elemento 0 do vetor. Mas na segunda iteração, o que é que vai acontecer? A variável i vai estar com o valor que ela tinha antes, mais 1. Ou seja, tinha 0, vai passar a ter 1. Então essa atribuição vai ser feita como o valor 100 vai entrar no segundo elemento, que é o elemento 1. E na próxima iteração vai entrar no próximo elemento, e assim por diante. Quando eu fechar todas essas iterações, o que é que vai acontecer? O meu vetor vai estar totalmente populado com o número 100. O número 100 vai estar em todos os elementos. Foi o que aconteceu aqui. Ok? Mas, vamos voltar àquela formulazinha que eu tinha colocado. Então, para você ver, por que eu usei essa fórmula aqui? Que eu posso usar essa variável de índice em qualquer lugar. Ela é uma variável como outra qualquer. A diferença é que ela está sendo controlada por um for. Ok? Mas eu posso fazer uso dela também. Então eu aproveitei que essa variável, a cada iteração, ela vai aumentando o seu valor, e eu montei uma formulazinha para colocar valores aí em cima de uma formulazinha matemática. Que fórmula é essa? Eu peguei o valor de i, multipliquei por 54 e somei com 40. Na primeira vez, dá para prever que número vai acontecer aqui, né? Está na cara que o primeiro número vai ser 40. Por quê? Porque na primeira vez i vai ser 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então 0 aqui vai dar 0. Essa multiplicação vai dar 0. 0 com 40 vai dar 40. Então a primeira atribuição aqui vai ser 40. Já a segunda atribuição vai ser o quê? I não vai ter mais 0, I vai ter 1. 1 vezes 54 vai ser o quê? O próprio 54.
54 mais 40, 94. E assim por diante. Cada vez que essa variável vai interagindo, cada vez que esse for vai aumentando, vai percorrendo as suas iterações, eu vou ter um aumento aqui unitário nessa variável. Cada vez que ele interagir, eu vou ter um número diferente. Então vamos rodar, que aqui eu tinha tudo 100, vamos rodar novamente desse jeito. Veja que agora eu tenho, olha, o primeiro valor foi 94, depois, perdão, o primeiro valor 40, depois 94, depois 148, 212, 256 e assim por diante. Eu poderia modificar essa fórmula, ou seja, eu posso usar essa variável i, por exemplo, aqui, ó, ao invés de ser mais 40 mais i de novo. Ok? Vamos ver o que acontece. Então agora já ficou 40, mas por que o primeiro continua sendo 40? Porque aqui i está com 0. 0 vai dar 0 aqui e 0 aqui, então vai continuar sendo 40. Mas o segundo valor já começa a modificar, ó, 95, 150, 205, 260, porque aqui eu vou ter o número 1 aqui e o número 1 aqui, o número 2 aqui e o número 2 aqui, enfim. Eu estou montando isso para você entender que esse índice pode ser utilizado de várias formas, inclusive dentro de uma fórmula matemática qualquer. Vai depender da lógica do seu programa. Nesse caso aqui, a principal utilização dele é justamente acessar cada elemento do vetor. Ok? E aqui embaixo eu estou apresentando do método da mesma forma que eu apresentei na questão anterior. Ok? Já na próxima questão, temos alguma dúvida nessa questão agora? Temos várias dúvidas aqui. Então vamos lá, Olha, vamos para as dúvidas. Do Paulo Cruzeta, a pergunta que eu fiz, ele tá falando aqui, a pergunta foi a respeito não do tipo, mas do nome da variável vetor. Do Paulo Cruzeta, a primeira pergunta que foi feita. Ah, sim, o nome da variável vetor, aquela primeira pergunta, eu entendi errado, certo? Veja só, eu coloquei o nome vetor, poderia ser qualquer nome, poderia ser código, salário, preço, entendeu? X, Y, Z, o nome é uma variável qualquer. Eu coloquei esse nome de variável porque a gente está trabalhando com vetor e nós realmente estamos criando um vetor, ok? Mas esse nome vetor não é um comando, é um nome qualquer de variável, ok? Mais alguma dúvida? Temos sim, de Marcos, do Polo Recife. Após a instalação do PHP MyAdmin, ao acessar o localhost, erro de login e senha, porque estava ocorrendo este erro. Desinstalei e instalei várias vezes em várias máquinas e deu o mesmo erro. Quem é o aluno? É Marcos. Ok, Marcos. Eu postei, inclusive, lá no fórum uma resposta para você, mas aproveitando que você perguntou agora rapidamente, quando você coloca uma senha lá no app admin, se você esqueceu aquela senha, ela permanece lá. Mesmo que você desinstale e instale de novo 300 vezes, ela vai permanecer lá. Então você vai lá no diretório, desinstala primeiro, ok? Vai lá no diretório e apaga aquele diretório, app-serve, deleta ele. Apaga o diretório, aí sim você recomeça a instalação. E aí você coloca uma outra senha, ok? Mais alguma dúvida? Temos sim, do aluno Telmo, também do Paulo Recife. Posso colocar apenas um vetor e entre colchetes colocar todos separados por vírgulas, assim como o povoamento? Existe uma sintaxe, Telmo. Existe uma outra sintaxe parecida com essa que você falou, utilizando chaves. Mas não vamos falar dela agora, não, porque a gente está com... Eu só tenho mais 1 hora de aula e eu estou com muito assunto para ver ainda hoje. Mas eu boto no fórum para você outras formas de se criar um vetor, ok? Vamos lá. Me lembra, tá, Telmo? Estou ficando velho já, eu posso esquecer. Dá uma lembrada que eu boto lá no fórum para você, ok? É do Paulo Cruzeta, ele está falando, a pergunta é sobre os colchetes, sobre a diferença de colocar antes ou depois da variável vetor. Ah, ok. Deixa eu ver se eu entendi a dúvida. Seria no caso, só um minutinho aqui, deixa eu ver se é isso que você está falando. Ok, porque, veja só, mostra aí, Billy, o slide. Veja se é isso que você está dizendo, porque eu tinha colocado aqui, né? Ou é aqui embaixo, dá erro, ele não aceita, você veja que ele não permite isso. A sintaxe é essa. Eu acho que o que você deve estar se confundindo, eu acho que eu me lembrei agora de um recurso do Java parecido que você deve estar se confundindo. É com relação a isso aqui, você tem uma variável qualquer, objeto, ok? E você tem alguma coisa aqui. Deve ser essa sintaxe que você deve ter visto. Isso aqui é um casting. Isso aqui é para que eu possa converter um objeto para outra classe de sua hierarquia. Não tem nada a ver com esse assunto. Deve ter sido isso que deve estar confundindo você. Isso é um outro recurso do Java, ok? Que não tem nada a ver com isso.
Porque se eu ponho antes, ele dá erro, ele não aceita. Ok? A sintaxe é essa. Os colchetes têm que vir depois da variável. Veja que agora desapareceu o erro. Ok? Tanto aqui quanto aqui na hora de criar. Enfim, essa é a sintaxe. Primeiro o tipo, depois o colchete. Tá bom? Mais alguma dúvida? Temos sim, do Paulo Ipoju, com o aluno Michael. Como apresentar os valores sequenciados por vírgulas?